saí, quando cheguei lá embaixo, tava Lenha, panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama, onde está o vermelho e o ginga Amazonas. Olha, em 84, ele aqui chegou no porto de Manaus, ele desembarcou. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama, onde está o vermelho e o ginga Amazonas. Na Praça da Matriz, capoeira jogou com o Teatro Amazonas. Foi com que se cantou. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama, onde está o vermelho e o ginga Amazonas. Ele veio da Bahia, foi de São Salvador. Olha aqui em Manaus, ginga Amazonas criou. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama, onde está o vermelho e o ginga Amazonas. Olha aqui em Manaus, não se ouvem falar, esquecerão do mestre, mas eu vim relembrar. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama, onde está o vermelho e o ginga Amazonas. Falar sobre Cecílio de Jesus Calheiros, conhecido na roda de capoeira como Vermelho Boxel. Para os artesãos, era o vermelho hip, ou simplesmente red, né? Red. E para mim é um prazer enorme e também um compromisso de manter viva a memória desse capoeira, esse capoeirista, né? E eu vou começar falando um pouco da vida dele. O Vermelho nasceu na Fazenda Dendê, na zona rural de Maragogipe, um município lá do Recôncavo Baiano. E não sei exatamente quantos irmãos ele tinha, mas eu tomei conhecimento de dois homens e com ele, né? Ele e um outro que era mais velho e, se a memória não me falha, conheci uma irmã também. Mas eu acredito que a família tenha sido mais extensa. Mas ele nasceu nessa família Dendê, nessa fazenda Dendê, e aí os pais, depois eles foram para Maragogipe, né? Lá no bairro de Angolá. Maragogipe, à frente de Maragogipe é um mangue, e o pai Eduardo, o nome do pai dele, era pescador, e a mãe marisqueira. Assim, profissão que a irmã dele continua até hoje catadora de marisco. E eu me lembro também que ele falava que catava caranguejo no mangue, né? E mais ou menos, eu não posso precisar a idade, e o irmão dele foi para Salvador, e ele mais ou menos com 11 anos, ele foi para Salvador, e lá se instalou ali naquela região do Pelourinho. Na época era uma área, praticamente um centro histórico abandonado, Salvador, onde as casas foram invadidas por várias
famílias, né, ocuparam o espaço. E lá o Vermelho realmente começou a vida dele, já conhecia a capoeira lá em Maragogipe, mas começou uma atividade muito grande na vida dele como capoeira, como uma forma, inclusive, de sobrevivência, né, nas ruas. Meu amigo, ele nasceu no Mangue, né, em Maragogipe. Ele era desde criança tirando cala. Isso às vezes tá no sangue. Você imagina. Eu não sei explicar. Agora imagina a lição do que é. Uma criança muito pobre, uma pobreza extrema, Imagino. na lama. Você vira uma escultura de lama. Sim, sim. Né? A gente já vê no Mangue, né? documentário, né? Então ele não queria aquela vida para ele. Ele queria música, Dentro dele já tinha, queria né? música. Aí ele ia para Salvador para vender os mariscos lá, as coisas, né? E chegava lá no Mercado Modelo, por ali, a roda de capoeira na rua, ele queria fazer aquilo, mas aí tinha que voltar com dinheiro para casa. E assim ele fez. Em casa, quando ele chegava lá, ia tentar imitar aqueles movimentos que ele via lá na roda dos capoeiristas, né? Fazer. Imagina só, um ser humano que vem dessa pobreza, ele encontrar uma forma de sair dali, de não precisar mais de estar mergulhado na lama o dia todo, como os pais, né, os avós, sei lá, vendo aquela realidade que vai se repetindo nas novas gerações. É uma coisa complicada. Aí, a questão é, como é que ele, nessa realidade, construiu o processo dele de sobrevivência? Ele disse que eu vou te dizer algumas coisas, nós conversamos muito sobre essas coisas todas, porque eu me interessava muito isso. Ele disse que ele só tinha uma saída, era tentar aprender muito, 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 muito para não dever nada. Para quando chegasse numa roda, olha o que ele usava, ele dizia para você mostrar isso, ele botava um tamanho pequeno, para quem está ouvindo não vai entender, para você mostrar um palmo, digamos assim, você tem que saber 10 metros. Você tem que ter um lastro de compreensão de 10 metros para mostrar um palmo. Vamos pegar o exemplo assim. Então, por esse princípio é que ele foi para a vida. Ele mergulhou em tudo, cavou tudo que ele podia para poder saber 10 metros quando ele precisasse mostrar um palmo. Na Cidade Baixa, também morou na ladeira do Cabula, depois se mudou para Nova Brasília, ali no quilômetro 17 de Itapuã, Estrada Velha de Itapuã. E nessas idas e vindas dentro da cidade de Salvador, ele frequentou muito a roda do Mercado Modelo e do Terreiro de Jesus, né, como rodas fixas. Mas morou muito tempo em Itapuã, né, como eu estava dizendo, a roda da Pedra da Sereia, era um assíduo frequentador da roda e das festas de Largo também, né. E o Vermelho também, exatamente por estar fazendo roda no Terreiro de Jesus, que um outro vermelho mais velho do que ele, aluno do mestre Bimba, chamado Antônio Carlos Bittencourt, convidou o mestre Vermelho para dar aula na antiga academia do mestre Bimba, que esse aluno do mestre Bimba, o Vermelho 27, né, o Antônio Carlos Bittencourt, havia comprado, e o Vermelho foi instrutor de lá mais ou menos durante 9 anos, né? E lá ele formou uma turma ele sai da rua para dentro da academia, né? Mas sempre montou a roda dele no Terreiro de Jesus, aonde, como se falava, mangueava um dinheiro, né? Para complementar a renda mensal, dia a dia. Paralelo a isso, ele exercia a atividade de artesão, também trabalhou numa empresa, na Otis, de elevadores, mas não era um homem muito maldado a aturar abuso de patrão, né? E obedeceu a essas injustiças que acontecem
na relação patrão-operário. Então ele largou isso de mão e foi mesmo a vida dele, praticamente todo o sustentáculo dele foi o artesanato e a capoeira. Trabalha, cambada de besta, trabalha! Preto veio pra essa terra, foi pra sofrer. Trabalha muito e não come nada. Menos eu que sou independente. Ele, exatamente por causa do artesanato da capoeira e não estar livre, não estar preso a questões trabalhistas formais, ele circulou pelo Brasil. São Paulo para ele foi uma grande escola, Rio de Janeiro também foi uma grande escola. Lá em São Paulo ele deu aula na academia do mestre Paulo Gomes, praticamente quase 2 anos para os alunos na Ordem do Besouro. Frequentou muito a Praça da República, frequentou a Roda da Feira dos Paraíbas, no Rio de Janeiro. Andou ali pelo Nordeste e deu também com as caras aqui pelo Norte, foi bater no Amazonas. Bem, praticamente sobre a vida, essa introduçãozinha aí sobre a vida do Vermelho. Eu conheci o Mestre Vermelho em 1977, na Bahia. O Vermelho, com esse know-how que ele pegou de transitar, né, com várias camadas sociais na rua e tudo, e à medida que o capoeiragem de Manaus foi entendendo a importância dele, e também o próprio círculo de amizades dele foi crescendo, ele começou a ter o seu próprio trabalho, foi dar aula, deixou de dar aula lá comigo na minha academia, foi dar aula na escola, numa creche Pelim Pim Pim, montou uma escola também chamada Senzala Negra e a que mais vingou foi o Ginga Amazonas, onde ele passou a dar aula no bairro da Alvorada, teve vários alunos lá. Bem, eu comecei capoeira meados da década de 1980, né, mais precisamente em 86, através de um amigo chamado Walter, que era amigo do meu pai, e ele sempre frequentava a minha casa e de repente me levou para treinar capoeira porque me viu, como todo garoto, me viu fazendo alguns movimentos acrobáticos na rua e me levou para treinar. Na época com o Mestre Vermelho, que dava aula no centro comunitário lá do meu bairro. E então eram eu e mais pelo menos 8 a 9 crianças, né, que eram o Marquinhos Dentão, Japão, Feijão, Ratinho, Célio Saúva, Gurizinho, Ludian. E nós começamos com um grupo chamado Senzala Negra, que o Mestre Vermelho sugeriu um nome e nós pegamos uma sacola de plástico e colocamos alguns nomes e ele, através de um sorteio, assim, aleatoriamente pegou o nome e saiu Senzala Negra. Nós passamos a ser o grupo Senzala Negra. Aí treinei com o Mestre Vermelho toda a minha adolescência e ele saiu do centro social do Alvorada e foi para o Parque 10. E lá ele formou outro grupo chamado Malungo e eu fiz parte desse grupo também. E assim, a minha vida com o Vermelho, o meu relacionamento com o Vermelho, eu fui um dos primeiros alunos e fui dedicado, né? Fui muito dedicado e ele via o meu potencial na capoeira.
E é tanto que todos eles não vingaram muito, assim, o restante não, os demais alunos não se projetaram, alguns deixaram a capoeira de mão e eu permaneci na capoeira. E comecei a treinar, participei das grandes rodas de Manaus, fiz amigos, porque eu não ficava restrito somente ao grupo Malungo, eu saía para visitar outros grupos e as rodas de capoeira que existiam em Manaus. E nisso ganhei amizades, fiz amizades, né? E a minha convivência com o vermelho era essa, tudo que eu aprendi, uma capoeira diferenciada, que pelo menos é o que todos dizem, eu não tenho muito a ver, talvez um pouco do vermelho, mas consegui entender a forma como ele passou a capoeira para mim, porque a capoeira é estado de espírito, não se joga capoeira de qualquer forma, você tem que estar com um espírito bom, então eu sempre busquei a alegria de jogar capoeira. O primeiro contato que eu tive com o Mestre Vermelho foi no ano de 1996, né? Foi no nosso batizado no balneário do Sesc, Campos Elíseos, lá no circo. Ele participou lá da orquestra, dos instrumentos, tocando, cantando. E a partir daí nós fomos nos conhecendo mais e comecei a participar das rodas dele também no Campo do Buracão, na Redenção ali. Tive o prazer de treinar com ele no ano de 98, né? Na Universidade Federal do Amazonas. Também no CDC da Redenção e na Igreja Cristo Rei, lá na Alvorada 3, né? Foi o meu mestre que me indicou para me fazer um curso de capoeira Angola com ele e nós tínhamos um bom relacionamento, super educado, explicava as coisas no detalhe, né? Principalmente capoeira Angola, que foi a capoeira que eu fui treinar com ele. E na minha formatura também eu tive o prazer de ele ser o comandante lá da charanga, tocou capoeira regional para me jogar juntamente com o contramestre Puma e também jogamos Iuna, né, que é o jogo de formado, com o Mestre Vermelho tocando e isso aí foi um privilégio muito grande para mim. Morre nada! Quem mata muito é fome, é bala, é chicote! Minha amiga, tem milhões de negros sofrendo no mundo inteiro. Cada um que se livra pode livrar 1 milhão. Esse mar está cheio de pescador sem outro caminho. Só gente como Aruan pode resolver. Se você gosta de mim, faça o que eu estou dizendo hoje de noite mesmo. Bom, eu conheci o Vermelho em 96, quando ele veio trabalhar na comunidade para dar aula de capoeira aí no CDC. Então a quadra tinha várias atividades, né, esportivas e ele foi ser professor de capoeira para a escola. Na verdade, era um contrato da prefeitura, né? E foi assim que eu conheci o Vermelho, ele dando aula nos alunos lá na escola que eu trabalho, que eu sou professora. Já estou nessa escola há 30 anos. Então foi assim que a gente se conheceu. Aí nos conhecemos. 2 anos depois nasceu nosso filho, Eduardo. E quando Eduardo ia fazer 3 anos, participei de algumas rodas. Muita gente veio aqui em casa, porque esse pátio era maior, não tinha esse quarto aí. Então teve muita roda de capoeira aqui, entendeu? Assim, amigos, né? Cacá, Barroncas, Cabecinha e todo aquele pessoal mais antigo, que eram amigos dele, o Joãozinho. Então sempre estiveram aqui em casa. E rodas na Ponta Negra. Deixa eu ver mais onde é que a gente foi. A gente sempre tinha na Ponta Negra, que eram aqueles eventos, né? Voltados para esporte, da prefeitura. Esportista, né? E assim, nas histórias dele, acho que ele deve ter passado algum momento, assim, que você tenha achado mais interessante. Bom, o Vermelho, é isso que eu ia falar. O Vermelho, ele não era de falar muito, mas o que ele pôde me contar, assim, foi das aventuras, né? Porque, na verdade, ele foi criado para trabalhar em mangue.
Aquele pessoal pobre de maré, no interior de Bahia. Ele contava? Aí ele contou muito do seu Eduardo, que era o pai dele, né? Então criou os filhos todos para roçar, vamos dizer assim, estudo não, ela tinha que trabalhar, né? E ele me contava lá as aventuras dele do mangue, do pai mandar para o mangue para pegar caranguejo, que era disso que eles viviam. Sei que naquela época Maragogipe era bem atrasado. Como foi que ele chegou ele contou como foi que chegou em Manaus? Não, para chegar em Manaus, isso aí já foi uma amizade com o Cacá. Foi o Cacá que trouxe ele. É verdade. Eles se conheceram em Salvador, justamente em Capoeira, e foi o Cacá que trouxe. O Mestre Vermelho ele contou assim como foi que ele primeiro contato dele com a capoeira. Ele contou? Bom, ele disse que foi assim. Ele com 12 anos de casa se mandou. Queria viver a vida dele, né? Tanto é que ele Vermelho não estudou muito. Ele deve ter feito acho que até a quarta, que hoje é o 5º ano, que era a 4ª série. Foi o que ele estudou. Então, a escola dele foi a vida. A capoeira dele foi de rua mesmo, aquela capoeira que se aprende na malandragem, né? Não é professor, uma escola, não, ele não teve nada disso. Então, eu acho que, eu não sei, eu até acredito que depois de uma certa idade, eu acho que ele obteve assim, uma certa maturidade, porque ele via a capoeira já, quando eu o conheci, ele via a capoeira assim, porque as pessoas veem a capoeira como arma, como, sei lá, saber brigar, essas coisas. E para ele capoeira não era isso, era arte, entendeu? Ele tinha aquilo como arte. Então ele brigava, eu via quando ele estava ensinando, ele falando, né, que os meninos, não é assim, isso não é capoeira. Querer dar golpe, querer dar, não é isso capoeira. Você sim aprende a se defender de caso um dia precise, mas a capoeira, ele gostava de tirar sarro com a cara das pessoas, entendeu? Ele gostava de tirar onda, entendeu? Até pra testar também, né? Não, e ele tirava onda com ele mesmo, era o jeito dele. Ele não é, tipo assim, não, eu tiro sarro com a cara dos outros. Não, com ele mesmo ele tirava, entendeu? Era o jeito dele ser. Então, bem humorado, tal, levava tudo ali. Mas é aquele tal negócio, né? Escreveu, não leu, o pau comia. Então, devido a isso, inclusive, ele nunca quis que o filho dele fosse capoeirista, vivesse de capoeira, de jeito nenhum, porque ele pensava assim, vão descontar nele tudo que eu fiz. Eu acho que essa era a ideia, assim, não, vão bater nele. Aí, tanto é que ele nem é capoeira. Gosta, tá no sangue dele, porque já vi ele fazer muitas coisas assim, ele nunca foi para aprender capoeira, foi o pouco que ele viu o pai fazendo. Mas não vive, não é capoeirista. Eu sou Eduardo, sou filho do Mestre Vermelho e é isso. Convivi um pouco com ele, mas do pouco que eu convivi eu consegui entender que aprender algumas coisas e saber e ter um pouco também junto com a minha mãe da educação que eu tive desde pequeno e levar ela para a vida toda. Acho que só de que ele, quando ele ensinava os alunos dele e eu ficava olhando, que ele às vezes me levava para os treinos, eu ia olhando e chegava em casa e ia tentar fazer sozinho e ia aprendendo. E aí quando eu mostrava para ele que eu sabia fazer, e isso pequeno, ele não gostava. Ficava com cara feio pro meu lado e fazendo coisa de negação, e quando chegava com os alunos dele, ele falava, olha, ele tá fazendo isso aqui, olha, ele tá fazendo aquilo ali. É interessante, eu não me lembrava disso. Inclusive um dos alunos dele, o Almir, toda vez que a gente se encontra, ele falava bastante isso, que papai falava bastante pra eles, assim, que mesmo que eu não treinasse junto, mas eu só olhava e fazia aqui, e ele fazia essa negação, mas por dentro ele tava gostando do que tava vendo. É porque, na verdade, é aquele que eu falei, ele não queria que ele fosse capoeira, entendeu? Vivesse de capoeira como ele viveu, ele não queria. Aí, devido a isso, ele não desenvolveu muito mesmo. É basicamente isso, eu não tenho muitas outras lembranças assim, não.
Mas assim, depois, assim, não sentiu essa vontade de voltar a treinar? A capoeira? Sim, às vezes eu tenho isso sim, mas eu não sei, eu sou um pouco crisado com esse tipo de modalidade, esse tipo de esporte, essas atividades assim. Sobre o universo na capoeira. Oi? Tua visão, a tua ideia, a capoeira. A capoeira pra mim ela não é só ela é um movimento, ela é uma maneira de se expressar. Então, a capoeira ela é muito relativa. Para alguém ela pode ser um momento de diversão, um momento de entretenimento, mas para outros pode ser o único momento que ela tem para se ver livre um pouco da realidade. Então, eu vejo a capoeira como qualquer outro. Eu gosto muito de praticar esporte, então eu vejo a capoeira como qualquer outro, no sentido de que é o nosso momento de esquecer tudo e focar só ali e viver aquele momento. E também porque eu observo muito outras rodas que acontecem, tem umas que acontecem aqui no Ileia, umas que acontecem ali na Praça do Eldorado, e eu, sinceramente, eu não acho que aquilo seja capoeira, é só algum mercenário tentando ganhar dinheiro em cima dos outros, e eu não tenho muita paciência para esse tipo de gente. Então, você vê isso muito nesse universo entre os mestres atuais de Manaus? Eu acho que sim, eu ouvi falar de uma capoeira contemporânea, algo assim, com um movimento diferente, virou muito circo, muita acrobacia, muito isso, muito aquilo, e a capoeira mesmo, a essência do movimento se perde. É isso que o Vermelho falava, que capoeira não é essa capoeira de golpes, entendeu? Ele sempre falava isso. Isso naquela época, né? Ele sempre falava isso. A capoeira não é isso, não é dar golpe, não é isso. A capoeira é como qualquer outra dança, é o swing, é o movimento, é como se fosse uma arte totalmente negra, entendeu? Eu vejo assim. E natural. A pessoa que aprende capoeira é completamente da pessoa que já nasce daquilo, que já nasceu naquele meio. Então, dá pra perceber, por mais bom que seja, mais elasticidade que tenha, mas dá pra perceber que não é natural. Os movimentos não saem naturais, os movimentos sempre são padrões, são umas sequências que a gente cria. Quem treina tem uma sequência, quem já nasceu disso é natural que sai. É a ginga que ele falava, tem que ter a ginga. Chegou a hora de você ir pro inferno! Por deixar você vivo pra salvar o povo. É a rua que vocês devem seguir. O mestre não. O mestre é o escravo. Sem dúvida. Olha, pra te ter uma ideia, há muitos anos atrás, aí na escola mesmo, a gente fazia uma outra gestora que passou 22 anos, a gente fazia muita festa junina na quadra. E uma vez chegou uma pessoa com o pai, uma senhora da CEMED, chegou com o pai, e a nossa diretora era negra, negona mesmo. Ela chegou e disse assim: Helena, leva esse pratinho ali pro pai da dona fulana que ele chegar e tal, querendo agradar, né, que ela era da CEMED e tal, tava representando a secretaria. Aí eu fui levar o prato, né. Cara, o cara não quis pegar o prato da minha mão. Ele disse que não pegava comida da mão de negro. Agora eu também, que nunca, como eu te falei, já sou estressada, já nasci estressada. Soltei o prato no chão e digo, então pega do chão. E dei as costas e vim embora, pra voltar me matar por causa disso. Helena disse, mas sim, mas ele não queria pegar da minha mão, então ele pegasse no chão, ué. Quer dizer, esse foi o único que eu me lembro, assim, foi um que me tocou, eu nunca mais esqueci, entendeu? Porque eu nunca sofri assim nada de preconceito,
Nunca, não. Tu já? Não, normal assim, normal, né? A gente fala essas coisas normal, né? Porque assim, de olhares na rua, de ver a gente se aproximar e achar que é Que é ladrão. bandido. Essas coisas às vezes acontecem. Principalmente É comigo, verdade, que isso é. não sou de estar criando muita simpatia assim por onde eu vou, A mas. cara fechada o tempo todo, né? Mas eu não ligo muito pra isso, porque eu acho que já é uma coisa mais que tá se tornando cada vez mais cultural nas pessoas, mesmo que vá nascendo movimentos de igualdade social como LGBT, como o movimento feminista, essas coisas. Ainda assim que isso nasce, que isso vá ganhando força, mas parece que fica cada vez mais difícil de tirar esse preconceito da carne que tá cravado em algumas pessoas. Então, pra mim, infelizmente, é algo cultural, mas eu procuro não ligar muito pra isso, porque eu sei que a partir do momento que a gente entende a importância da nossa singularidade, é só isso já basta. Tem uma questão aí que eu vou tentar falar com poucas palavras, mas é um pouco complexa. O que acontece? Nós somos um povo colonizado, né? Nós fomos colonizados e todo povo colonizado foi naturalmente oprimido, né? Para poder ser dominado, antes de ser dominado. O colonizador chegou e estabeleceu, para impor os seus valores, ele usou muitas das vezes, como é uma coisa histórica no Brasil, todos sabemos, usou a violência. E o colonizado, uma vez que ele impõe os seus valores, ele domina, ele processa um sistema de escolaridade para ensinar os indígenas, por exemplo, a falar o português e na base da opressão mesmo, né, da força, para reproduzirem, para serem reprodutores da sua forma de existir. Esse é um ponto muito interessante. Então, como é que o colonizador olhava tudo isso? O negro, ele via o negro lá, na terceira pessoa do verbo, ele lá, ele o índio, ele o fulano, ele. Como é que nós olhamos hoje, como é que a pessoa quando estuda, como é que ela fala? Ele, o negro, foi o negro que bateu no outro, o capitão do mato era negro que escravizou o outro, o índio lá, o índio. O discurso não é o nosso, é o discurso do colonizador. Então, qual é o princípio hoje? Uma coisa que está muito nas falas, em congressos de educação, por aí, é a descolonização da nossa sociedade. Nós ainda nós precisamos nos libertar dessa cruz, que não é mais a cruz imposta, mas é a cruz que nós herdamos e que carregamos voluntariamente pelo costume de ser assim. E o que é a arte? Voltando ao ponto da arte, como é que a arte pode existir? A arte não é algo que a gente faz. Nós temos esse valor artístico como necessidade existencial. Toda criança, se ela tiver acesso a instrumento musical, ela mexe no instrumento, ela produz sons. Se tocar uma música, ela se mexe, ela dança, sem ter noção do que seja dança, né? Então ela representa, quando constrói, quando a criança convenciona que um determinado objeto vai ser um dragão, vai ser um animal, naquele teatro da brincadeira, isso é teatro, é cenicidade, é criação e é interpretação ao mesmo tempo. Então a arte é do ser humano. O ser humano tem direito de viver a arte ao longo da sua existência. Tem aqueles que optam por isso para ser uma prática de vida, como trabalho, como uma coisa também, né? Mas todos temos a necessidade da arte, do belo, né? Do fazer, da expressão corporal, de nos comunicar por meio de cores e tudo. É que a escola chega e vai conceituando isso que é uma coisa natural do ser humano, vai conceituando. A pintura é assim, menino, seu desenho está errado, desenha assim. Ou você pintou, você borrou aqui, né? Ou seja, a liberdade vai sendo tolhida. E aí como é que nós vamos manter o umbigo, voltando para a capoeira, o umbigo do passado dentro da modernidade, se nós não nos compreendemos?
Sim, retomando. Então a importância dele dentro da capoeira do Amazonas se dá exatamente pelos seguintes fatores. Primeiro, dele ser um legítimo capoeirista, né, ser baiano, a história dele dentro da capoeira. Cresceu dentro da capoeiragem baiana, teve a oportunidade de ver, né, os antigos mestres remanescentes da formação dessa capoeira baiana, presenciou, por exemplo, teve como referências, né, os capoeiristas Lustroso, Pierrot e Grande, lá na roda do Mercado Modelo, da década de 60, esses capoeiristas. E na capoeira regional, ele também teve muita prática como referência, os irmãos Coringa e Coringão. E fora as viagens que ele deu pelo Brasil, em várias rodas de bamba, lá deixou seu nome gravado. Que a capoeira a gente pode fazer dois momentos, dois momentos históricos dela. Uma, que é a capoeira das Maltas, que é a capoeira do século XIX, que se propagou pelo Brasil todinho, né? Se propagou pelo Brasil todinho. E não havia o berimbau. E foi duramente perseguida, pela repressão, principalmente no começo da República. E a capoeira com berimbau, que é a capoeira baiana, que nasce lá no Recôncavo Baiano, que é exatamente uma sabedoria para se opor a essa capoeira das Maltas, que era a capoeira da navalha, a capoeira da facada, a capoeira da pedrada, a capoeira que pegava. Cadê os homens daqui pra botar aqueles caras pra fora? Já lhe falei uma vez, não falo duas. Esse assunto é nosso. Mas eu também sou irmão, tô querendo ajudar. O que é que na hora da necessidade ninguém tem coragem? O mestre vive aceitando tudo, tem razão, já está velho. Mas até os mais fortes ficam de rabo entre as pernas. Pois eu, Firmino, Bispo dos Santos, só porque não gosto de polícia, vou espantar aqueles soldados com carabina e tudo. Você não vai a lugar nenhum, quem manda é o mestre. Cadê sua independência, hein? Olha aqui, olha! Estão tudo se acabando pro lado de lá. O primeiro que passar para esse lado, eu passo fogo. Suma-se daqui. Se seu pai não tivesse sido um homem decente, você tinha morrido. Vendo essa coisa das Maltas, entenderam, criaram, ao incluir o berimbau na roda da capoeira como instrumento mor, instrumento rei, que coordena a roda de capoeira passa a ser não mais um momento de briga, mas um momento onde você mostra que poderia bater, mas não bate, uma simulação de uma luta, uma conversa, um diálogo corporal, né? Então é muito interessante isso, porque a pessoa que vive na capoeira de rua, né, ela lida praticamente também com quase todas as pressões, né, dessa desordem que existe na rua e dos conflitos sociais, né? Okay? Eu sou Cléa Alves, eu sou militante do movimento negro desde a década de 80, final de 80. Participo do movimento de negritude Manaus desde essa época e convivi com o Mestre Vermelho, Boxel, participar de um grupo onde a gente também estava fazendo um trabalho que comemorava a abolição, né? 1988, comemorava os 100 anos da abolição. E aí foi quando eu comecei a conviver com o pessoal da capoeira, né? O Mestre Cacá, o Nestor Nascimento, que era o nosso guru, né? O nome do nosso grupo é em homenagem a ele, Malungo Dudu, em homenagem ao mestre, ao Nestor Nascimento. E foi aí que eu conheci o Mestre Vermelho, nessa militância de estar aqui nas praças, da gente, né, eu ia dançar e sempre tinha um grupo de capoeira, sempre tinha um batuque, sempre tinha alguém falando no microfone, tinha um berimbau, né?
Então aí a gente estava meio que circulando nesse meio, e aí foi quando eu comecei a observar mais a capoeira por conta da dança, né? Também pratico capoeira por causa da dança. E foi quando eu tive os primeiros contatos com o Mestre Vermelho através do Mestre Cacá Bonatti, né? Que o Mestre Cacá Bonatti já conhecia o Mestre Vermelho, né? E aí ele me apresentou e a gente foi nessa amizade, se conhecendo. Bom, eu gostaria de destacar aqui um grande mestre que veio através de Cacá Bonatti, Mestre Cacá Bonatti, é o Mestre Vermelho. O Mestre Vermelho é uma criatura de grande conhecimento da capoeira, tanto Angola quanto regional, e veio dar sua contribuição aqui no Amazonas com relação à capoeira. Desenvolveu um tremendo de um trabalho, inclusive eu tiro o chapéu para ele, sempre tirei, e sempre fomos amigos. Na verdade, não havia intriga entre uma maneira ou outra de jogar capoeira. Mas eu me vi sempre na necessidade de aprender mais, porque o cara tinha muito conhecimento, muito mesmo. E deixou um tremendo de um legado, tá? Tanto com o Cacá e muitos outros mestres que aqui se encontram, né? Que usufruíram da sua sabedoria. O que o senhor lembra assim, de primeiro contato com o Mestre Vermelho? Só para a gente ficar registrado. O senhor lembra? Primeiro contato com o Mestre Vermelho, o bicho era feio demais da conta. Eu, quando olhei para o Vermelho, falei, sério? Eu falei, Curuz. Aí o pessoal respondendo, queredo. Mas quando você vê o cara jogar, é a coisa mais linda do mundo, bicho, pelo amor de Deus. É para você babar e falar, puta, como capoeira é bonita, entendeu? Ele era muito bom nisso. Era muito bom nisso. Ele tem que sobreviver, né, camarada? E a capoeira não estava dando camisa a ninguém. Era difícil você receber uma mensalidade, você não podia estipular uma mensalidade, né? Às vezes a pessoa dava o que queria, né? Mas ele tinha o seu lado ali de artesão, e muito bom, cara, muito bom. Sempre foi muito bom no que faz. Tem saudade do Chegou, mas com certeza, quem é que não tem saudade daquele homem, cara? Só de pensar nele, se eu ver o filho dele, eu piro, pô. Eu vou abraçar o filho dele como se estivesse abraçando ele. Ele sempre foi um grande amigo da gente. Criamos uma amizade assim muito eterna, cara. Como é a minha amizade com o Cacá, entendeu? E outros. E muitos. A amizade, meu amigo, é um abraço sincero, é um amigo seguro. Conhecido na capoeiragem como Mestre Ricardo Camisa Furada. Falando de Vermelho Boxel, muitas histórias surgiram do Mestre Vermelho. Cecílio de Jesus Calheiro, que é Mestre Vermelho da Bahia. Quando o Vermelho chegou aqui, eu no momento não estava aqui em Manaus, residia em Salvador. Quando cheguei de volta a Manaus, em 90, foi aí que o Vermelho não estava ainda, já tinha viajado e tal. Sei que a partir de 95, eu comecei a conhecer o Vermelho. Comecei a ter uma convivência com o Mestre Vermelho, através da amizade com o Cacá, da amizade com os capoeiras, com o pessoal que nas rodas de capoeira, conheci o Vermelho. O Vermelho fez uma boa amizade comigo, certo? Tive a oportunidade de levá-lo a diversos trabalhos que eu fazia na Alvorada. Primeiro no Campos Elíseos, que eu comecei um trabalho no Campos Elíseos, e Vermelho foi numa primeira festa que eu fiz, e na segunda festa também. Aí Vermelho dava aula lá na Redenção, no bairro da Redenção, e convidava sempre a gente para a festa dele, pelo Ginga Amazônia, que era o grupo dele, Ginga Amazônia. Aí convidava a gente ia também, participava com ele lá na festa. Vermelho dava aula também na universidade, na UFAM. Ele tinha um trabalho lá na UFAM. E nesse trabalho eu tive a oportunidade de visitá-lo. E lá encontrando, ele fez um curso de capoeira regional para a gente. Ensinou os balões da capoeira regional, ensinou as sequências. Ele usava muito o chamado cavalete da capoeira, que eu vim conhecer aqui em Manaus, que eu já tinha conhecido o cavalete na capoeira, que era uma madeira que ele fazia de cabos de vassoura, colocava um apoio e a gente ficava jogando a perna por cima.
Eu conheci isso lá na academia que eu treinei, na Orixás da Bahia, lá em Salvador, na Massaranduba. Foi a primeira vez que eu conheci esse método de ensino da capoeira. Ficar jogando por cima daquele cavalete. Lá o Vermelho usava muito lá na UFAM. Ele ensinou os balões pra gente, ensinou as sequências, como eu falei, certo? E o Vermelho participou de quase todas as festas que eu fiz na Alvorada também, em 96. Ele participou em 97, 98, 99, até quando ele estava deficiente, já na cadeira de roda, ele esteve lá com a gente, participando das nossas festas. Inclusive, tem alunos meus que treinaram com o Mestre Vermelho, e eu também, entendeu? Além de eu treinar, o aluno também treinou, entendeu? Com o Vermelho. É um cara que é uma referência na capoeira mundial, entendeu? Referência porque é um grande mestre de capoeira. E eu tenho só boas coisas a falar sobre o mestre. Um camarada, amigo, compartilhava muito a roda com a gente, entendeu? Ensinava muito. Só a presença dele na roda já demonstrava o ensinamento de se posicionar na roda, entendeu? De presença, como a gente fala na capoeiragem, presença de roda. Ele tinha muita presença de roda. Ele dominava a roda, ele conseguia dominar. São poucos os capoeiristas que eu vejo dominar a roda. E um dos que eu vi foi o Mestre Vermelho. Na Bahia vi também Mestre Pelé da Bomba, também domina muito bem a roda. Puxa a roda de capoeira para ele, entendeu? É o que eu tenho bem a dizer, assim, alguma coisa. E daí é só convivência mesmo, a vivência, entendeu? Conheci, eu tive o prazer, né, de conviver com o Mestre Vermelho. Até era uma fase que a capoeira não se unia muito da época, mas mesmo assim nós tivemos uma grande amizade. A coisa que eu mais admirei nele, no Mestre Vermelho, além de ele ser um grande profissional de capoeira, eu admirei muito a lealdade dele, a sinceridade como homem. Ele não admitia malandragem. Malandragem para ele tinha que ser na roda de capoeira. Fora da roda de capoeira tinha que ser um cidadão. Até hoje eu me recordo com muita saudade, né, do tempo que convivi com o Mestre Vermelho. Uma pessoa maravilhosa. Como foi o seu primeiro contato com o Mestre Vermelho? O primeiro contato com o Mestre Vermelho foi quando eu vi na Praça da Polícia, ele talhando um material lá, né, fazendo uns trabalhos, e eu já vi que ele era realmente um grande capoeirista, porque o capoeirista, ele é um músico, um artista, um atleta, é um lutador, é um poeta. Então ele realmente era esse tipo de pessoa, que foi assim que eu conheci ele, na Praça da Saudade pela primeira vez. E depois, nas academias, né, através do Mestre Cacá, e nós fizemos uma grande amizade. Mais ou menos com uns 50 anos, 49, 50 anos, ele foi atravessar ali na frente da Secretaria da Fazenda, no Aleixo. Ele, quando estava no meio da rua, deu um branco. Não chegou mais nada, ficou parado no meio da rua, os carros passando. E aí a coisa foi voltando, ele ficou meio tonto, sentou na beira da calçada. Aí veio conversar comigo, aí disse, rapaz, tem que ir no médico e tudo. Aí, como todo homem do campo, né, no campo não era muito chegado a consultório médico, tomava muito chá. E aí foi no médico, fez um exame de ergometria. Um exame de ergometria, tirou nota 10 lá no exame, né? Aí tinha que fazer outros exames e ele foi meio descuidado disso. E foi quando ele teve a primeira isquemia cerebral, né? Dali ele conseguia andar, teve um problema um pouco na perna, um pouquinho na boca e no braço, mas andava apoiado numa muleta. E aí foi fazer os exames e se constatou que ele tinha
uma atrofia dentro nos átrios do coração, onde o coração crescia para dentro, fechando os átrios, diminuindo a luz do átrio, né? E também uma placa de gordura calcificada na saída da aorta. Isso fazia com que a pressão dele fosse lá embaixo, né? Sempre assim. E aí veio a segunda isquemia, botou ele na cadeira de rodas, né? Aí ficou com aquela... Aí já teve dificuldade da mão. Eu vi o empenho dele na fisioterapia, entendeu? Eu vi o empenho dele mesmo na fisioterapia, tentando se recuperar. Te levava sempre que possível ele nas rodas de capoeira, nas festas. Eu, junto com a Helena, levei várias vezes ele para fazer os exame de sangue, levava no consultório médico e tudo. Sempre tive ali, dentro da medida do meu possível, próximo a ele. E um dia, no aniversário dele, a gente sempre precisava, porque podia fazer uma roda no pátio da casa dele. E um belo dia, no aniversário dele, dia 15 de maio, nós fomos fazer uma roda e um samba de roda. Aí pegamos a cadeira de roda, botamos assim na roda e ele comandando a roda. E foi a primeira vez assim que eu vi aquela... que ele era uma pessoa, embora alegre e tudo, mas de uma frieza impressionante, assim, principalmente em horas de tensão. Mas aí foi pouco tempo, porque quando o Eduardo ia fazer 3 anos, foi quando ele teve AVC. E como foi isquêmico, foi muito forte. Então o lado esquerdo dele já paralisou de vez. Então foi feito muita fisioterapia, era remédio de médico, remédio da medicina alternativa, tudo, mas realmente a acupuntura, a gente fez de tudo que vocês possam imaginar. Mas é quando o médico me explicou que quando é AVC isquêmico, há morte de neurônios, então não tem como voltar. Não é aquele AVC hemorrágico, né? Que tem hemorragia e tal, mas com tratamento a pessoa fica algumas sequelas, mas volta a ter os movimentos. No caso do vermelho, não. Foi definitivo. Aí ele teve em janeiro o primeiro AVC e no mesmo ano, em novembro, ele teve o outro. Aí foi difícil. Foram quase 7 anos de luta. A convivência com a família, assim, pelo menos há pouco tempo que ele teve. Mas... Aqui em casa? Graças a Deus, tudo bem. Ele ficou muito... porque é difícil, né? A pessoa que tem a vida que o vermelho tinha, a liberdade de ir e vir, para ele foi muito... Entendeu? Não foi fácil, não. Você ficar preso numa cadeira de roda, né? Mas como ele, né? Um mestre. Exatamente, isso que eu tô falando. E essa vida livre que ele tinha, foi bem complicado. Você presente, né? Você acompanhou, né? Exatamente. Então tinha. Mas aí é aquele tal negócio. Como era uma doença que mexeu muito com o neurológico dele, eu acho assim, com o tempo, a própria doença foi tomando conta, aquilo foi se acomodando, entendeu? Ele mesmo já foi, mas logo no início, ele viu mesmo que ele não ia voltar, tipo assim, né? Aí ele teve umas crisezinhas assim de, sei lá, não é bem revolta, mas de tristeza, né? Deixa eu perguntar qual a idade dele nesse momento. Se ele estivesse vivo? Não, quando ele pegou o AVC, ele estava com 50 e... Nossa! Peraí, eu tinha acabado de fazer 40 anos, ele estava com... Foi em 2001, em 2001. Ele era 11 anos mais velho que eu. 51 anos, 52 anos, por aí, muito novo. Muito novo. E
o legado do Mestre Vermelho ainda reverbera e ainda continua aqui no Amazonas. E eu fico muito feliz, né, de estar participando deste documentário, desses registros para falar de Mestre Vermelho, porque ele é uma pessoa que está muito presente na nossa vida, né? Quando a gente canta, quando a gente toca, quando a gente joga capoeira, ele é uma pessoa muito presente em todo momento, né? Todos os anos a gente lembra da morte dele com samba, com alegria, com festa, nada de tristeza, porque era assim que ele queria ser lembrado. E é assim que ele gosta, eu sei onde ele está sempre ali, a energia dele ainda está muito presente no nosso meio, né? Nas nossas rodas, nas nossas conversas diárias. Volta e meia a gente lembra de alguma coisa que o Mestre Vermelho falava pra gente. E eu lembro muito de uma coisa muito legal, que ele dizia assim, que a fruta só dá no tempo certo. E hoje eu entendo exatamente o que ele quer dizer com isso, o que ele quis dizer com isso, né? O Brasil disse que tem, ai meu Deus, e o Japão disse que não. Uma espada poderosa pra brigar contra o alemão. Tem meu nome, agora eu vou pra o conselho militar. O exército está na guerra, ai meu Deus, cheio de paz. O exército é de guerra, a defesa e a marinha de campanha. O bombeiro apaga o fogo de manhã. A maré que enche passa, deixa a praia descoberta. Vai um amor embora, ver quando tá tão certa. Lá no alto da colina, o pau está tocando. Capoeira no terreiro, ai meu amor, tá me chamando. Água de beber, água de beber, camarada. Aruandê, Aruandê, camarada. E o que vai fazer? Vai fazer, camarada. Joga pra ali, joga pra lá. Joga capoeira Angola. E também Regiomar. Bota toda a minha gente que morrer para amar. Paranauê, Paraná, menino é meu. Paraná, menino meu, sabe jogar. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, quero ver você cantar. Paraná, Paranauê, que saudade minha tem. Paraná, tô cedo eu não volto lá. Paraná, Paranauê, 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 Paraná, sabe capoeira Angola. Paraná, eu me chamo Vermelho. Paraná, canto em qualquer lugar. Paraná, Quando eu pego capoeira. Paraná, eu aprendi também jogar. Paraná, Paranauê, no porto de Manaus, ele desembarcou. Quando eu pego meu gunga, a viola reclama. Onde está o vermelho e o ginga Amazonas? Eu saí, cheguei lá embaixo, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.